Olá, sou Deise Fonseca. Agradeço ao Ian Oberlandi pelo incentivo e por eu estar participando da 11ª edição do Conaroma Summit. Atuo com aromaterapia desde 2006. Tá? Iniciei meus estudos com Fabian Laszlo, que me convidou em 2009 para integrar a primeira equipe de professores do IBRA, onde leciono até hoje. Sou graduanda em biomedicina, fiz cursos de fitoterapia, filosofia e técnicas taoístas e técnica de medicina tradicional chinesa, com atuação voltada para a saúde física, emocional e espiritual. Eu estudei com nomes da aromaterapia, como Daniel Penwell, Marcel Lavabe, e sou muito feliz por ter estudado também com o Dr. Jean-Pierre Weynen, tá? Atualmente, eu coordeno um curso, um projeto meu da aromaterapia na prática. A minha intenção nesse projeto é justamente trazer a aromaterapia da técnica para a prática no dia a dia, tá? Com o uso dos óleos essenciais, com o uso dos óleos graxos e também da fitoterapia, né, das plantas em si. Tá? O Dr. Jean-Pierre Weynen, o qual eu admiro muito, ele trabalha com a ingestão dos óleos essenciais. Ele lançou o livro, tá? Óleos Essenciais Antivirais, a solução natural para lutar contra as infecções, e a Laszlo traduziu, lançando esse livro aqui no Brasil para a gente. Então, eu recomendo a quem quer adentrar na aromaterapia, aprofundar, estudando sobre os óleos essenciais, incluindo a ingestão, que busque estudar através também do livro do Dr. Jean-Pierre, que ele é um médico em medicina, cirurgião, antropólogo, nascido em 1938. Né? Com 21 anos de idade, na Argélia, atendeu vítimas de catástrofes e conflitos, foi médico de órfãos e refugiados no Vietnã, no Camboja, entre 1968 e 1977. Então, ele tem uma história muito bonita dentro da medicina, juntando a aromaterapia, nessa arte também, a aromaterapia. E então, eu recomendo a você que quer se aprofundar na aromaterapia, incluindo a ingestão, a adquirir esse livro que a editora Laszlo lançou. E não entrar nessa história do modismo, né? Do uso de óleo essencial, com as ondas que estão tendo aí, de usar indiscriminadamente, sem ter estudado, sem ter se aprofundado sobre o uso dos óleos essenciais. Não entrar nos marketings de venda que tem por aí, ok? Então, quero brindar com vocês esse início de esse não é início, na verdade, né? Esse salpicar de estudo sobre a ingestão de óleo essencial, tá? Entre o sabor e a cura, com óleos essenciais, com alimentos, tá? Um brinde à saúde. Ah, o vinho. O vinho possui presença, né? O vinho, além de dar essa presença, um charme, quando a gente está com outras pessoas, conversando, saboreando um vinho, né? É maravilhoso isso. Agora, o vinho possui antioxidantes naturais, como o resveratrol, flavonoides e taninos. O mais conhecido benefício do vinho tinto é a redução do risco de doenças do coração. O resveratrol, que está presente na casca da uva, ajuda a aumentar o colesterol bom, o HDL.
reduz o acúmulo de placas de gordura nas artérias, diminui a pressão arterial, tem ação antioxidante, anti-inflamatória. Os polifenóis ajudam a combater os radicais livres, retardando o envelhecimento celular. Pode colaborar com a prevenção de doenças crônicas e degenerativas. Melhora a sensibilidade à insulina. Estudos indicam que o consumo moderado pode melhorar o metabolismo da glicose, ajudando a prevenção da diabetes tipo 2. Saúde cerebral. O resveratrol pode ter efeitos neuroprotetores, estimulando a circulação cerebral, ajudando na prevenção de doenças como Alzheimer e demência. O vinho pode estimular a digestão, especialmente quando é consumido com os alimentos. Seu consumo em ambientes sociais pode também reduzir o estresse e melhorar o humor. Para a maioria dos pesquisadores, o vinho surgiu na região do Cáucaso, há cerca de 8.000 anos atrás, sendo uma bebida sagrada, cultural e social. Tá? Então, o vinho é uma bebida sagrada, cultural e social. Existem indícios de plantações de vinhas nesta região datadas de 8.000 anos antes de Cristo, a 5.000 anos antes de Cristo, tá? Mas a origem precisa é impossível, pois o vinho surgiu antes da escrita. Os primeiros registros, através das pinturas dos rupestres, tá? Foram feitos pelos egípcios há 4.000 anos atrás. Neles estão documentadas as celebrações e as etapas do processo de vinificação. Em 1922, quando foi encontrada a tumba de Tutancâmon, foram encontradas 26 ânforas com indicação de safra, vinhedo e nome do enólogo, mostrando que naquela época os egípcios já tinham um sistema de denominação de origem. Ao serem analisados, descobriu-se que haviam 3 tipos de vinho tinto, branco e fortificado. Isso surpreendeu os pesquisadores que acreditavam até então que o vinho branco tivesse sido surgido em 1.500 anos depois. Aí, gente, para muitos, o brinde é uma forma de comemoração, né? A gente brinda quando tá feliz, a gente brinda em aniversário, a gente brinda em casamentos, a gente brinda quando está fazendo uma palestra num Conaroma, mas o que na maioria não sabe é que a origem do brinde não é assim tão comemorativa, não. Acredita-se que o brinde surgiu na antiguidade, em uma época em que era muito comum a prática de assassinato por envenenamento. Então, durante os banquetes, para selar a paz após conflitos, né, os líderes batiam fortemente suas taças de estanho, não eram de vidros, né, eram de estanho, então eles batiam fortemente, de forma que gotas saltassem de uma taça para outra, garantindo assim que a bebida não estaria envenenada e que ambos poderiam beber sem risco. Por isso, o hábito de dizer saúde, né? Que na verdade podemos dizer, não estou tentando te matar. Bem interessante isso, né? Continuemos falando saúde da nossa forma de entendimento, que é bem mais branda, né? Bem mais saudável. E em 1922, acabei de falar isso lá no vinho, lembra? Em 1922, quando foi descoberta a tumba do rei Tutancâmon, também foram encontrados
50 frascos de alabastros, que é de pedra, tá? Projetados para armazenar, no total, 350 litros de óleo essencial. Uau! Vinho, né? Óleo essencial, tudo lá na tumba de Tutancâmon. Olha. Continha também, tá? Nessa mesma tumba, uma caixinha, tá? Uma caixa de cosméticos. Nessa caixa de cosmético tinha uma pedra, tipo uma pedra, sabe? Que ao raspar, na verdade, essa pedra, tá? Era de gordura petrificada, e nessa gordura petrificada foram estudados, descoberto que tinha componentes de óleo essencial, tá? De mirra, de olíbano. Então, os egípcios eram bem vaidosos, né? Dá para ver isso, porque eles usavam perfume, gostavam de vinho, olha que maravilha. Os mais antigos relatos, tá? Os mais antigos relatos sobre plantas estão presentes nos livros dos Ayurvedas, nos livros sânscritos dos Ayurvedas. Tem mais de 2000 anos, há mais de 2000 anos antes de Cristo, tá? E substâncias aromáticas, né, eram citadas como cálamo, que é capins, capim-limão, capim-cidreira, citronela, vetiver, todas essas que vocês conhecem, a mirra também, eram citadas lá, tá? Nesses livros sânscritos. E devido à forma rudimentar dos destiladores da época, tá? Provavelmente eram extratos ao meio alcoólicos, né? E não os óleos essenciais que nós temos hoje. Então, aqui colocava a erva, né? Mergulhada com água fervida, né? Então sobe o vapor vai por essa tubulação e cai condensado, onde separa água e óleo essencial, tá? Então os óleos essenciais não eram empregados simplesmente como perfumes, tá? Mas possuíam usos tanto em cerimônias religiosas, quanto também no sentido terapêutico nesse período. Então, o óleo essencial já estava na história. Também nós encontramos evidências, tá, com os chineses, que também usaram ervas, compostos aromáticos, durante esse mesmo período dos egípcios, tá? Então, através dos tempos, os homens buscavam a melhor forma de extrair a alma das plantas. O óleo essencial não tinha o nome de óleo essencial e era considerado a alma das plantas. A alma das plantas porque representava a vida da planta, tá? A essência da planta, ok? Então a alquimia, sabe, na Idade Média começou a florescer com o objetivo de buscar o elixir da vida, usando várias plantas, incluindo os óleos essenciais, considerada a alma da planta, tá? Então, na Idade Média, principalmente no período do Renascimento, a partir de 1300, o uso do óleo essencial se expandiu para perfumaria, progressos nas artes da química e destilação, produção de elixires, bálsamos, ungüentos para uso médico, óleos fragrantes, águas de cheiro, água de colônia, água de melissa, tá? Os destiladores eram utilizados no período da Idade Média, de 476 a 1453 depois de Cristo. Escritos de Geber, tá? No século IX, 801 a 900 depois de Cristo, tá? Foi o primeiro documento escrito sobre a destilação, que descrevia a destilação a seco e a hidrodestilação, que são formas de possuir, de obter o óleo essencial.
era bem rudimentar, como aquela que eu mostrei para vocês, né? Então, tem uma caldeira onde fica a planta e a água, tem o capacete que pega o vapor, né, do óleo essencial junto com o vapor da água, passa pelo pescoço do cisne, vai para esse separador, onde a água cai num jarro e o óleo essencial cai no outro. Como isso? O óleo boia nesse limite aqui, a água desce, o óleo que está boiando vem para esse outro jarro. Então, era um pouco misturado. Até que, bem mais tarde, um pouco, né, surgiu um homem denominado Avicena, Abu Ali al-Munsai ibn Sina, um árabe, tá? Ele aprimorou o equipamento de destilação, acrescentando a serpentina, tá? No que ele acrescentou a serpentina, conseguiu retirar o primeiro óleo essencial puro de rosa centifolia, tá? Com esse aprimoramento. Então, ele acrescentou a serpentina, tá? Então, o vapor passa pela planta, né? Sobe o vapor junto com o óleo essencial, passa no condensador, que é a serpentina, e aí o óleo essencial sai mais puro, tá? O que é o óleo essencial? Então, substâncias voláteis produzidas pelas plantas aromáticas. Ok. Estocadas em células encontradas nas folhas, no tronco, nas pétalas das flores, nas raízes, nas sementes. Ok. Vou mostrar a vocês uma folha. E essa folha eu vou aproximando cada vez mais, tá? Para que vocês possam observar essa folha, tá? Cada vez mais eu vou aproximar e vocês vão poder observar de bem perto esta folha. Então, vocês veem que ela está aproximando e vocês começam a ver nervuras que percorrem pela folha, tá? E elas vão se prolongando do talo e formam um sistema de irrigação. Olha só como vocês veem, os pelinhos estão crescendo, aqueles pelinhos que tem na folha estão crescendo e surgem umas bolinhas menores que esses pelinhos. E essas bolinhas estão por toda a parte dessa folha. Vem? Quantas bolinhas estão pela folha? Várias bolinhas. Essas bolinhas não são visíveis aos nossos olhos, tá? Vocês podem conseguir ver o pelinho e vocês percebem que a bolinha é menor que o pelinho, tá? E são muitas bolinhas, tá? Essas bolinhas que vocês estão vendo são os tricomas glandulares. Nesse tricoma glandular, nos tricomas glandulares, é que se encontra o óleo essencial. Imagina, gente, que o tricoma glandular é menor que uma cabeça de alfinete, porque uma cabeça de alfinete você consegue ver, e o tricoma glandular você não vê a olho nu, tá? E ele é menor que aquele pelinho que tem na folha. Então, você não consegue visualizar o tricoma glandular. E é dentro do tricoma glandular que se encontra o óleo essencial. Aqui você vê uma folha de hortelã, tá? E bem aumentada, a coloração é devido ao sistema de iluminação do microscópio eletrônico, tá? Do corante também. E aqui você vê o tricoma glandular na folha do hortelã, o pelinho, tá? E o tricoma glandular. Então, quando eclode com o vapor, é aqui, essa bolinha estoura. E como o óleo essencial é volátil, ele sai volatizado do tricoma glandular, se junta ao vapor da água e depois condensa lá no condensador, tá?
Então, assim está o óleo essencial nas plantas, no tricoma glandular. Ele não fica lá espalhado, tá? A planta tem outros extratos nas outras partes dela, mas o óleo essencial só se encontra no tricoma glandular. Óleo essencial, gente, é pura química. É pura química. Quem não quer saber de química não pode querer saber de óleo essencial, tá? É uma química que a planta produz para ela. Ela não produz a química lá no tricoma glandular, a química de óleo essencial lá, para te dar de presente. Nós pegamos da planta, claro, né? Mas ela produz para ela mesma, para ela se proteger, para ela sobreviver, tá? Mas é pura química. São componentes químicos que formam o óleo essencial, ok? Na história do óleo essencial, tá? Que não era óleo essencial, que não existia aromaterapia, que era apenas a alma da planta. No decorrer de épocas e épocas, a química desenvolveu, começou a ver a química das plantas também, estudaram os componentes químicos. Então, tinha um químico, tá, chamado René Maurice Gattefossé, que nasceu em 19 de dezembro de 1881. O pai dele tinha uma empresa química que vendia produtos químicos, era uma fábrica de essências sintética e também tinha óleos essenciais. Tá? Então, você estudou química, tá? E se interessou pela lavanda, pela planta lavanda, buscou conhecimento com as pessoas que plantavam. Um dia aconteceu um acidente com o Gattefossé, ele queimou o braço, tá? E na queimadura de braço veio da gangrena, e ele, pelos estudos que ele tinha com a população local sobre a lavanda, sobre os efeitos, sobre os benefícios da lavanda, ele se aprofundou na química da lavanda e com essa gangrena que apareceu no braço dele por conta dessa queimadura, ele decidiu usar a lavanda para tratar e viu e percebeu o efeito maravilhoso que a lavanda teve, tá? Com isso, Gattefossé decidiu escrever, pesquisar sobre as plantas, sobre os óleos essenciais e divulgou, e escreveu um livro sobre óleo essencial, tá? E aí sim nasceu a palavra aromaterapia, tá? E o óleo essencial. Com isso, atraiu médicos na época, então médicos foram atraídos, químicos, médicos, né? E um dos médicos que foi atraído foi o Dr. João Valnet, tá? Que foi um médico de abordagem clínica sobre óleo essencial. Juntou-se ao HT e João Valnet estudou também os óleos essenciais para uso clínico, tá? Estudando os componentes dos óleos essenciais. Jean Valnet era médico, tá? E desenvolveu a utilização, inclusive, de ingestão do óleo essencial. Trabalhou também com a parte psiquiátrica, tá? Quando ele levou para a guerra e teve sucesso descobrindo essa parte psiquiátrica também que os óleos essenciais abrangem, tá? Então, gente, óleo essencial não é apenas um componente, dois componentes, tá? Óleo essencial em uma gota, tá? Em uma só gota de óleo essencial existem várias moléculas, mas várias moléculas diferentes, tá? E cada molécula que compõe tem um efeito,
têm uma propriedade diferente. E essas moléculas, tá? Que estão em apenas uma gota, que pode ter até 100 moléculas numa gota só, tá? E essas moléculas, elas possuem propriedades diferentes, possuem efeitos diferentes para nós, tá? E essas moléculas são divididas em famílias. Como assim famílias? Foi dado nome de acordo com cada molécula, a família de terpenos, família de aldeídos, cetonas, fenóis, tá? Ésteres, éter. Então, foi dividido esses componentes químicos em famílias para que fosse melhor estudado, porque cada componente da mesma família tem propriedades parecidas, mas tendo uma propriedade própria. E é isso que um aromaterapeuta precisa ter conhecimento sobre as famílias dos componentes dos óleos essenciais, sobre as propriedades de cada componente, ok? Eu estava falando de vinho também, né? Em relação ao óleo essencial, falei também sobre o vinho. Voltando ao vinho, as propriedades maravilhosas que o vinho tem, ele também contém álcool. Gente, o vinho contém álcool. E o álcool, tá? Que contém no vinho, o etanol, tá? No fígado, ele é metabolizado, tá? Esse processo de metabolização do álcool, do etanol, produz uma substância tóxica chamada acetaldeído. O acetaldeído causa inflamação, hepatite alcoólica, tá? Esteatose hepática, que é um fígado gorduroso, fibrose e, com o tempo, cirrose hepática, tá? No estômago, esse mesmo álcool irrita a mucosa gástrica, causa gastrite, azia, refluxo, né? No pâncreas, pancreatite alcoólica, com risco de câncer também, tá? Tanto câncer de fígado, câncer de esôfago, mama, estômago, intestino. O álcool, gente. O álcool, quando o consumo é equilibrado, tá? Não vem causar tantos males. É considerado que 150 ml, uma taça de vinho, é segura em relação ao álcool, tá? E as pessoas devem ter a preferência por vinhos de qualidade com menor teor alcoólico, ok? Alguns estudos mostram que, independente de onde vem esse álcool, seja do vinho, seja da cerveja, tá? Ocorre a mesma coisa, tá? A quantidade tem que ser dosada. A cerveja, para ser seguro, você tem que tomar no máximo 70 ml. E o vinho, gente? O vinho, estudos mostram que 150 ml já não é tão saudável assim, que o ideal serão só 30 ml na dose, não passar de 30 ml. Então, o vinho e a cerveja em excesso é prejudicial. Por quê? Porque tem álcool em excesso e aí que transforma em acetaldeído e aí intoxica o fígado. Mas vai da consciência de cada um, né? Você já tem esse conhecimento. Então você bebe em volume se você quiser prejudicar o seu fígado, ok? Então o benefício só existe quando o consumo é mínimo, quando o consumo é consciente, eu digo consciente, e mesmo assim não é necessário.
beber para ser saudável, né? Porque você pode obter os antioxidantes da uva do suco integral, tá? Isso que eu estava bebendo, suco integral de uva, tá? Então você pode consumir todos esses benefícios da uva bebendo um suco integral, com consciência tranquila, sem risco do álcool no fígado. E se tratando do fígado, tá? Do consumo de álcool liberado, e que você tem que ter consciência, né? De que é liberado, mas que faz mal, né? Que é liberado porque ele é histórico, né? Já vem há anos e anos atrás, já se bebia vinho, né? Há 8.000 anos atrás, o vinho já era sagrado, né? E então você é responsável pelo vinho que você bebe. Você é responsável pelo álcool que você ingere, consciente do que ele pode lhe fazer mal, ok? Então, gente, vamos sair do nosso vinho e vamos para o nosso óleo essencial. Pois é, eu trouxe aqui para vocês o tomilho. O tomilho, a planta tomilho, gera óleo essencial, tá? E como eu falei para vocês, o óleo essencial, uma gotinha, é composta por muitos componentes, né? Muitos componentes. Só que dentre esses muitos componentes, tem sempre um, dois que está em maior volume. Esse que dá ênfase à propriedade do óleo essencial. É o que mostra para que veio o óleo essencial. Então, no caso do tomilho, existem vários quimiotipos. No caso, eu estou destacando o quimiotipo timol. Timol, esse componente, timol, tá? Torna esse óleo essencial de tomilho, por ter timol, tá? Como um destaque, como um componente principal, tá? Um antibacteriano, antiviral poderoso, antifúngico, estimulante imunológico, expectorante, mucolítico, tá? Anti-inflamatório e analgésico, tônico mental, porque estimula o sistema nervoso central, estimulante digestivo e circulatório, tá? Combate a apatia, a depressão leve, tá? Porém, tem que ter cuidado ao utilizar o tomilho timol, que é meu tipo timol, tá? Ele tem que ser sempre diluído em óleo vegetal. Então, pegar o óleo essencial, diluir em óleo vegetal, de 1 a 2% em óleo de massagem. Então, evitar usar em gestante, ou evitar usar em lactantes, em criancinhas pequenas, tá? E evitar usar períodos prolongados, porque a pele pode se tornar sensível, tá? Ele pode ser em dose alta, ele pode ser neurotóxico, ou seja, tóxico aos neurônios, ok? Então, o quimiotipo timol do óleo essencial de tomilho, tá? É o mais forte e mais irritante à pele, ok? Aí eu trouxe também o hortelã. O hortelã é rico numa molécula chamada mentol. Oh, maravilha, eu adoro hortelã, tá? O mentol, tá? É analgésico, refrescante, é descongestionante, expectorante, é estimulante mental, tônico cerebral, tá? É digestivo, tá? Antináuseas, antiespasmódico, antisséptico, antimicrobiano, termorregulador, ajuda a controlar a temperatura, tá? Em gripes, resfriados, né, ele descongestiona, ele ajuda a expectorar. Olha que maravilha, o nosso hortelã
O óleo essencial de hortelã, quantas propriedades maravilhosas ele tem, né? Então, em caso de bebê, tá, de criança pequena, há de se tomar cuidado porque pode se sentir sufocado pelo mentol, tá? Então, em dose para bebê, para fazer uma massagenzinha num bebê, no máximo 1% de óleo essencial no óleo graxo, tá? Tomar cuidado com os óleos, tá? Óleos nos olhos, tomar cuidado, tá? Evitar o uso de noite em pessoas muito sensíveis por conta de insônia, tá? Pode estimular muito a pessoa não dormir, então evitar à noite. Trouxe também para vocês o eucalipto. O óleo essencial de eucalipto é rico numa molécula chamada cineol. Essa molécula cineol estimula a resposta imune, tá? Estimula também, desculpa, limpa as vias respiratórias. É um potencial antiviral frente ao SARS-CoV-1, tá? Cineol, eucaliptol é a mesma coisa, tá? Você quando vê escrito eucaliptol, é o cineol. Só que em doses elevadas, ele pode deprimir o sistema nervoso central, causando sonolência intensa, confusão mental, convulsão, coma. Pode causar dificuldade para respirar, especialmente em crianças pequenas, que são sensíveis ao componente, tá? O cineol. Pode também causar uma irritação gastrointestinal, em caso de ingestão, tá? Do cineol. Se ingerir, ele pode causar náuseas e vômitos, dor abdominal, diarreia, tá? Queimação na boca, na garganta, no estômago, tonturas, vertigens. Então, a dose de cineol ou eucaliptol tem que ser baixa, tá? Porque ele também, em caso de ingestão, é hepatotóxico. Degenera o fígado, gente, estraga o fígado, tá? Então, ingestão com muito cuidado. Não pode tomar muito óleo, nem sequência de óleo essencial de eucalipto. Tem que saber a dosagem em caso de ingestão. Pastilhas Valda. As pastilhas Valdas são antissépticas. São extraordinariamente superiores a tudo que tem sido descoberto até hoje para prevenir ou para curar tosses, dores de garganta, rouquidão, defluxos, gripe. Essa era a propaganda das pastilhas Valda, essa mesmo que você conhece, tá? As pastilhas Valdas, que veio atuar no mercado brasileiro em 1914, que hoje as pessoas conhecem com essa embalagem, tá? E vocês podem ler ali na latinha mentol, eucaliptol e timol, entendeu? Mentol do hortelã, que vocês acabaram de ver as propriedades do hortelã, do óleo essencial de hortelã, que é rico em mentol, e vocês viram a propriedade do óleo essencial de hortelã, que é rico em mentol. Vocês viram as propriedades do óleo essencial de tomilho, que é rico em timol, tá? E vocês viram as propriedades do óleo essencial de eucalipto, que é rico em eucaliptol ou cineol. Viram também os cuidados que tem que ter com o óleo essencial de eucalipto, com o óleo essencial de tomilho, rico em timol, que é o meu tipo timol, e o que esses componentes podem vir causar no fígado. Para você utilizar do óleo essencial, tem que ser mínima, né? Tem que ser uma dosagem que você aprendeu a utilizar, até mesmo para ingestão.
Tanto que pastilha Valda leva mentol, eucaliptol e timol. E quantas pessoas chupam pastilha Valda para curar rouquidão, para curar da tosse, para ter um bom hálito, não é mesmo? Agora tem vários sabores, tem com própolis, com canela, com etc e tal. Então, é um alerta que o timol pode ser neurotóxico em doses elevadas, tá? Que tem que se ter cuidado com óleo essencial, tomilho, quimiotipo timol, que é o mais forte e mais irritante, até inclusive para a pele, tá? O fígado pode ser afetado pela metabolização do cineol em altas concentrações, resultando em danos hepáticos, tá? Aí fala assim, mas eu ponho tomilho na comida, mas eu duvido que você pegue uma colher de sopa de tomilho, bote na boca, mastigue e engula. Você não vai conseguir. Você vai cuspir tudo, porque você não vai suportar uma colher de sopa de tomilho. E uma colher de sopa de tomilho não é uma gota de óleo essencial, tá? Dali não se tira uma gota. Então, o óleo essencial é muito concentrado. Precisa de muita folha de eucalipto para fazer o óleo essencial de eucalipto. Precisa de muito tomilho para fazer o óleo essencial de tomilho, tá? Então, nós temos que ter cuidado, porque ali naquela gota está toda a propriedade da planta, do óleo essencial da planta, que aí sim, se você não tiver dosagem para ingerir um óleo essencial e fizer como está acontecendo aí nas propagandas que eu vejo, né? As pessoas falando, pinga tantas gotas num pouquinho d'água e toma. Pinga direto na boca. E tá demais, de orégano, de tomilho, né? Você vê falando de canela. Tá? Então, eu quero alertar vocês sobre isso. Óleo essencial, tá? Você pode até ingerir, mas você tem que ter consciência, tá? Assim como você tem consciência quando você toma uma garrafa de vinho. Aí você assume a consequência, mas você tomou consciente, né? Assim como as pessoas fumam livremente, né? Compram um cigarro porque é costume, hábito antigo, está na história, né? Então você pode fumar, é permitido que você fume, mas é alertado a você que faz mal, que causa câncer, e você, com a sua consciência, usa o quanto você quiser de cigarro, usa o quanto você quiser de álcool, tá? O óleo essencial, na França, é ingerido, aqui no Brasil, é proibido, porque não tem permissão, a Anvisa não permite a ingestão de óleo essencial, não é liberado. Mas eu não sei até que ponto está sendo proibido, porque eu estou vendo recomendação de ingestão de óleo essencial assustadoramente, tá? E na internet está demais falando, você ingere, você pode ingerir, é o médico que está mandando, e você ingere livremente e se prejudica, porque o que eu vejo com certeza se prejudica, porque as dosagens que eu vejo são absurdas, tá? O que vai fazer seu organismo quando está cheio de componentes hepatotóxicos, tá? Existe no nosso organismo, tá? Principalmente lá no nosso fígado, um conjunto de enzimas denominadas citocromo P450. É um conjunto de enzimas, tá? E não está só no fígado, não. Também tem em outras partes, em outros órgãos, nos tecidos, como do intestino, pulmões, tá? Essas enzimas são responsáveis por modificar quimicamente, ela modifica quimicamente várias substâncias que entram no nosso corpo, sejam elas naturais, como os componentes dos óleos essenciais, ou sintéticas, como vinda de medicamentos alopáticos.
ok? Então, o principal papel do citocromo P450 é transformar as substâncias lipossolúveis, ou seja, substâncias que só dissolvem em gordura, em substâncias hidrossolúveis, que são substâncias que se dissolvem em água. Então, o próprio, tá, P450 transforma essas substâncias, ok? Então, com isso, facilita a excreção pela urina ou pela bile. Essas enzimas, tá, oxidam moléculas, adicionando oxigênio, reduzem ou quebram ligações químicas, preparam substâncias para serem eliminadas pelo corpo. E quando você ingere ou aplica um óleo essencial, como lavanda, que contém linalol, o citocromo P450 pode transformar o linalol em uma forma menos ativa ou mais solúvel, como o álcool terpênico, o ácido linalírico, que o corpo elimina com facilidade pela urina. Então, essa é a defesa que o organismo tem quando tem um excesso, tá? Um excesso de toxinas, né? Passa a ser toxina. Tudo em excesso é toxina, ok? Regulamentação no Brasil dos óleos essenciais, tá? A Anvisa regulamenta, tá? E classifica, dá classificação aos óleos essenciais, podendo ser pela indústria como cosmético, saneante, aromas alimentícios, flavorizantes, tá? Suplementos ou medicamentos. A ingestão terapêutica só é legal se o produto estiver registrado como medicamento, como se fosse medicamento fitoterápico, tá? Aí a Anvisa torna esse produto legal. Então, antes de ser usado como ingestão terapêutica, o óleo essencial terá que ser, tá, registrado como um produto medicamentoso, ok? Registro como cosmético ou aroma alimentício permite a ingestão apenas para saborizar alimentos, sem qualquer alegação terapêutica. Tá? Aromaterapeutas no Brasil. Atualmente não há regulamentação federal exclusiva como categoria legal. Aromaterapeutas formados por cursos livres não têm autorização legal para prescrever, tá? Não tem autorização para prescrever a ingestão interna. A prescrição para uso interno fica limitada a profissionais da saúde habilitados, como médicos, nutricionistas, farmacêuticos, desde que o produto esteja regulamentado para ingestão. Ou seja, fica um dependendo do outro, né? Tem que haver empresários para abrir empresa para regulamentar os óleos essenciais. Então, médicos, nutricionistas, farmacêuticos, tá? Vão poder prescrever óleos essenciais, desde que os produtos estejam registrados e manipulados adequadamente, tá? Então, os médicos e nutricionistas podem, em tese, prescrever a ingestão dos óleos essenciais somente se estiverem formalmente registrados como medicamentos fitoterápicos pela Anvisa. Até hoje, o SUS oferece aromaterapia via inalação e tópico, não via ingestão interna como terapêutica. Conclusão: a ingestão de óleos essenciais no Brasil só é legal se o produto for registrado pela Anvisa como medicamento fitoterápico. Aromaterapeutas formados por curso livre não têm autorização legal para prescrever ingestão interna. Por quê?
uma pergunta muito pertinente e que toca em questões éticas, políticas, culturais, econômicas. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, embora seja o órgão regulador da saúde e segurança sanitária no Brasil, não proíbe o álcool, por algumas razões complexas que envolvem muito mais do que ciência médica. A Anvisa não proíbe, mas regulamenta o álcool como um produto de risco controlado. Ele é legalizado, assim como o tabaco, porque faz parte da cultura histórica e social. A venda e o consumo são permitidos com restrições: idade, 18 anos, rotulagem obrigatória, proibição de propaganda para menores, campanhas de conscientização. Existe a liberdade individual de risco à saúde. O Estado não proíbe tudo que faz mal, por isso violaria o direito individual de escolha. Tá? Então, como o álcool pode ser consumido com moderação e nem todos terão danos severos imediatos, o uso é tolerado, mas alertado. A função do Estado é educar e regulamentar, não necessariamente proibir. Fatores econômicos e políticos também influenciam. O setor de bebidas alcoólicas movimenta bilhões de reais no Brasil, gera empregos e arrecada muitos impostos, ICMS, IPI, etc. Há um lobby muito forte da indústria do álcool que influencia decisões políticas. A proibição completa traria impactos econômicos, sociais graves e poderia aumentar o mercado ilegal, como ocorreu lá nos Estados Unidos durante a Lei Seca. Conclusão: a Anvisa não proíbe o álcool porque ele faz parte da cultura, o álcool faz parte da cultura e economia do país. E a sociedade aceita seu uso com moderação. No entanto, ela regulamenta, alerta, monitora os riscos e o consumo é uma decisão pessoal orientada por informação. É isso. Médico suíço, que nasceu em 1493, faleceu em 1541, cujo nome, Teofrasto Bombasto von Unheim, conhecido como Paracelso. Acreditava que o corpo seria um conjunto harmonioso de compostos químicos e que eram necessários medicamentos ou substâncias químicas que devolvessem essa harmonia quando o corpo fosse atacado por uma doença. Foi um pioneiro em vários aspectos de revolução médica do Renascimento, na época do Renascimento, enfatizando o valor da observação em combinação com a sabedoria recebida. Ele dizia, tá? Paracelso dizia, que Deus colocou sinais secretos nas plantas medicinais. Deus colocou sinais secretos nas plantas medicinais. E esses sinais devem ser conhecidos pelos alquimistas, digamos aromaterapeutas, que as utilizariam de maneira correta para a produção de medicamentos ou produtos que promovam a saúde. Paracelso também disse: a diferença entre o veneno e o remédio está na dose. Isso tem que estar aqui, ó, na cabeça. A diferença entre o veneno e o remédio está na dose. Paracelso é considerado o pai da toxicologia. Falei com vocês sobre os
componentes dos óleos essenciais, que são vários componentes, né? Que são várias famílias, que esses componentes se agrupam em famílias por similaridade, tá? E a primeira família, uma família especial para nós, tá? Que é a primeira família dos óleos essenciais, dos componentes dos óleos essenciais, é a família dos terpenos. As moléculas dos terpenos são formadas unicamente de carbono e hidrogênio. Todos os terpenos terminam em eno no nome. Fica fácil de identificar quando pegar uma cromatografia. Pegou a cromatografia, viu lá? Eno, eno, eno. Opa, é um terpeno. É da família dos terpenos. Show de bola, tá? Mas alguns têm, assim, propriedades muito boas, muito importantes, só deles, tá? Solvente de gordura e coágulos de artéria. Expectorante, anti-infeccioso, analgésicos, antiviral e estimulante imunológico, descongestionante hepático, feromônio. Gente, vocês observaram que quantas possibilidades nós, aromaterapeutas, temos nas mãos somente com os terpenos, tá? Que são seguros. Por que são seguros? Porque os terpenos, tá? Eles são encontrados principalmente nos cítricos, as frutas cítricas, e também em algumas coníferas, como no caso do pinheiro silvestre, tá? Então, mostrando uma cromatografia para vocês, tá? Vocês podem ver que o pinheiro silvestre é rico em monoterpenos. E você pode ver também que o limão siciliano é rico em monoterpenos, tá? E sendo o principal do limão, o limoneno, tendo também pineno. O principal do pinheiro silvestre, o pineno, tendo também limoneno. Então, com esses óleos essenciais, vocês podem fazer uma festa, né, em promoção de saúde. E aí, o que nós chegamos à conclusão? Que com conhecimento, respeito, respeito à dose e propósito claro, até a menor gota pode ser medicina. E aí, gente, nada de exagerar. Conhecimento, respeito e propósito claro. E aí, uma gotinha já será medicina, ok? E como eu falei para vocês, os óleos essenciais ricos em terpenos são ótimos para serem usados no dia a dia da gente, tá? Em dosagem, né, flavorizante. E aí eu faço um bolo, mais um bolo para o lanche da tarde, para o café da manhã, até para sobremesa, tá? Um bolo que eu digo assim, é bolo com óleo essencial de laranja. Falei com vocês sobre os terpenos serem as primeiras moléculas dos óleos essenciais. E disse também que você encontra os terpenos nos cítricos, ou seja, laranja, limão, tangerina, né? Todos os cítricos você encontra terpenos. E também em algumas coníferas, certo? As moléculas terpenos são compostas de carbono e hidrogênio, ou seja, átomo de carbono e hidrogênio compõem a molécula de terpeno, as várias moléculas de terpeno, ok? Carbono e hidrogênio é combustível. Então, quando eu era criança, eu gostava muito de brincar sem nem saber isso, tá? Mas eu adorava brincar. Então, eu e meu irmão pegávamos casca de laranja e numa vela gostávamos de espremer. Olha o que vai acontecer. Viram? Ó, isso é a comprovação
que é composto de carbono e hidrogênio e é combustível. Tá vendo? Ó. E notem que na minha mão, nos meus dedos, ficou brilhosinho. Isso é o óleo essencial da laranja, da casca da laranja, tá? Quando você compra óleo essencial, você está comprando esse líquido aqui, tá? Isso é o óleo essencial, que através da prensagem ou destilação é extraído da casca da laranja. Então, eu vou fazer um bolo, tá? Com casca de laranja junto, que aí você estará tendo o óleo essencial da laranja como flavorizante, um volume de óleo essencial que é flavorizante, ok? Então, eu vou ensinar vocês a fazerem o bolo. Com casca e tudo. A casca, a laranja em si, eu já higienizei, tá? O que eu faço com a laranja? Tem o meio da laranja, certo? Eu vou cortar de forma que eu deixe esse meio, ó. Mas primeiro deixa eu tirar aqui um pedacinho, esse tampinho aqui, eu vou tirar, porque não interessa esse tampinho aqui. Pronto, tirei o tampinho. E agora, desse meinho aqui, eu vou cortar, deixando o miolo, ó. Olha. Deixei o miolo. Não me interessa o miolo. E agora eu vou tirar o restinho de miolo que ficou. Então, corto. Eu vou precisar da laranja cortadinha mesmo. Ó, tiro o restinho de miolo. Fica muito mais fácil tirar o miolo assim. Tirando o restinho de miolo. Ó. Aí. Tirei o restinho de miolo, tiro o carocinho que tiver, não tem mais carocinho. E essas partes aqui eu vou cortar em pedaços menores para facilitar. Só para facilitar, tá? No liquidificador que eu vou fazer esse bolo com a casca, porque é a casca onde está o óleo essencial da laranja. Então, eu não preciso comprar óleo essencial para fazer um bolo com óleo essencial de laranja. Basta eu fazer o bolo com casca e tudo. Coloco todo esse conteúdo no liquidificador. O que não é, eu não quero, não boto para lá. Coloquei no liquidificador a laranja inteira cortada, tirando o caroço e o bagaço. E o miolinho dela. 4 ovos, já tenho os 4 ovos aqui. 4 ovos, tá? Eu uso sempre essa xícara medida para ficar tudo num padrão, tá? Então, uma xícara medida de óleo de coco. Vou passar uma dica para vocês. Óleo de coco é rico em vários ácidos graxos, mas o óleo de coco refinado só tem ácido láurico e não tem sabor. Isso é muito importante, porque se tiver o sabor, você vai ficar com gosto de coco. O bolo não vai ter gosto de laranja, tá? Vai realçar o gosto de coco. Então, o ideal é fazer com óleo de coco refinado, e muitas empresas colocam escrito sem sabor, sem dizer que é refinado. Mas todo óleo de coco sem sabor é refinado, tá? Mas mesmo sendo refinado, é rico em ácido láurico. Sabe aquele ácido láurico do leite materno? Justamente esse ácido láurico do leite materno, que é ótimo para a imunidade. Então, já botei o óleo de coco, uma xícara de óleo de coco, 4 ovos. Agora, eu não uso açúcar. Na receita, são 2 xícaras de açúcar. Eu não uso açúcar, eu uso adoçante, até porque eu sou diabética, eu não posso ficar ingerindo açúcar. Então, eu coloco 1 xícara de low-sugar, adoçante. Eu vou mostrar, tem que fazer a propaganda, né? É esse daqui que eu uso, tá? Que é para culinária, leva estévia, tá?
Então, ao invés de colocar 2 xícaras de açúcar, basta 1 xícara de louçuca, tá? Desse açúcar dietético. Ele é muito fininho, ele é um pozinho que voa fácil. Então, eu já bato ele aqui pra evitar, ó, vocês vão ver que fica sobe uma poeirinha. Eu já bato ele aqui com a parte líquida pra ele não esvoaçar quando eu for mexer. E ele bater bem. Então, já coloquei louçuca, já coloquei a laranja. Como é sem açúcar, eu gosto sempre de acrescentar umas gotinhas, umas 20 gotinhas de baunilha, para realçar o doce, tá? Umas 20 gotinhas de baunilha, se quiser botar mais, pode colocar mais. Pronto, tá tudo aqui. Esse bolo não dá trabalho, gente. Agora, é bater no liquidificador. Ficou bem batido, tá? Casca, tudo, tá? Só sem caroço e sem bagaço. Agora, o que que eu faço? Tá? Já bati bem, o que que eu faço? Pego uma vasilha, né? Uma tigela. Coloco 2 xícaras de farinha de trigo. Hoje, eu estava sem farinha de trigo. Decidi, mesmo estando pronta lá a minha receitinha com farinha de trigo, fazer com 2 xícaras de aveia, tá? Farinha de aveia. Fica até mais saudável, fica até melhor para ser consumido. E uma colher de sopa de fermento de bolo. Misturo o fermento com a farinha para ficar tudo certinho, ok? Misturei o fermento com a farinha. Agora, eu vou pegar e vou botar esse creme todo aqui. E agora, não preciso bater com batedeira, qualquer fouet, ou você vai com esse meu batedorzinho, ele até mexe. É só misturar. Já untei minha forma com óleo de coco mesmo e untei com a aveia. Botei óleo de coco e aveia, tá? Pincelei com óleo de coco e polvilhei com a aveia. E agora, vou botar a massa na minha forma. Pronto, tá aqui a massa na forma. Vou colocar no forno agora. E deixa aqui uns 30 minutos, ok? Enquanto tá lá os 30 minutos, tá? Eu já preparei um copo de suco da laranja, tá? A minha leiteirinha, eu vou botar um copo do suco da laranja. Vou colocar, para ficar mais docinho, tá? Uma colher de sobremesa de louçuca, para dar um docinho a mais, tá? Porque isso vai ser uma cobertura. E aí, uma colher de sobremesa também de maisena, tá? Misturo antes de levar pro fogo, para desmanchar, tá, gente? Pra não embolar. Depois que eu misturei bem, coloco no fogo e vou esperar que esse suco de laranja, junto com o adoçante e a maisena, engrosse um pouquinho, para fazer a calda, tá? Depois de um tempinho no fogo, já tá feito o creme, tá? Com o suco da laranja. Ó, e a maisena, o amido de milho. Vou apagar e vou esperar o bolo ficar pronto. Passaram-se 30 minutos, o bolo já tá bem bonitinho, tá coradinho.
Pode ver que tá coradinho. Eu só vou testar pra ver se tá sequinho, tá? Ó, sequinho. Está pronto o bolo. Soltando o bolo da forma. Passar uma faca toda em volta. É um bolo muito fofinho, porque foi feito com farinha de aveia. Dá uma sacudidelinha. Parece que tá soltinho. Tomara que esteja, né? O que que eu faço? Coloco um prato pra virar o bolo. O que que eu faço? Eu quero o bolo do outro lado, eu não quero esse lado do bolo. Então, eu vou com o prato que eu quero definitivo e reviro o bolo. Pronto, tá do jeitinho que eu queria. Isso, quentinho assim, e o bolo quentinho, vai ser absorvido pelo bolo. Essa cobertura, para dar mais sabor. E, aliás, gente, é isso que faz o bolo ficar bem mais gostoso. É um bolo bem fofinho, por conta de ter sido feito com a farinha de aveia. Vou passar a receita para vocês, eu passei a receita para vocês com farinha de trigo. E estou colocando a opção de farinha de aveia, para você comer sem culpa. Enquanto o bolo estava lá assando, eu não mostrei a vocês, mas vou mostrar aqui, tá? Eu ralei a casca da laranja. Como é que rala? Só vou demonstrar, tá? Porque já tem o suficiente aqui. No ralador, na parte fininha, eu vou com a casca da laranja e vou passando, ó. Ó. Aqui, tá vendo? Ó. Gente, se eu tô fazendo isso com a casquinha da laranja, eu estou pegando óleo essencial, tá? E aí, eu vou salpicar essa casquinha em cima dessa cobertura. Posso espalhar. Fica uma delícia. Se o bolo fosse com cobertura branquinha, ia ficar lindo o amarelinho da casquinha, tá? E isso, gente, é óleo essencial de laranja. Eu quero mostrar a vocês, na verdade, a minha intenção de fazer essa receita, que é uma receita antiga. Minha avó fazia bolos assim, tá? Minha tia fazia muito bolo assim. Então, é uma receita antiga. Eu quero mostrar a vocês que óleo essencial de laranja é consumido naturalmente. Nós comemos, nós fazemos de limão, suco de limão, limonada suíça. Você faz com a casca do limão, inclusive. Você tira o miolo do limão, bate o suco de limão com casca e tudo, bota gelo, açúcar e toma essa limonada suíça. Você está tomando óleo essencial de limão. Então, óleo essencial é consumido naturalmente em forma flavorizante, porque aqui, nessas cascas de laranja, não chega a ter uma gota, tá? Na casca de laranja, no bolo, no máximo 2 gotas de óleo essencial. E quando você faz um bolo que não use a casca que contém óleo essencial, quando você usa óleo essencial, pega lá a gotinha e coloca, não tem diferença nenhuma. Você está usando óleo essencial. Então, é um bolo com óleo essencial de laranja, sem eu ter pego o vidrinho e colocado, entendeu? Eu não pinguei óleo essencial, mas contém óleo essencial. Uma laranja, a casca de uma laranja inteira tá aqui, e a casca de 2 laranjas, porque a outra casca de laranja foi batida no bolo, na massa do bolo, ok? Então, óleo essencial de laranja no bolo de laranja, sem você usar o vidrinho, tá bom? E aí, gente, eu termino, tá? Essa palestra, deixando uma mensagem para vocês, o meu contato, tá? O meu WhatsApp, pode mandar mensagem para mim. Vocês me encontram no Instagram, @deise.s.fonseca, tá?
E quem quiser o e-book dessa palestra, manda mensagem para mim pelo meu WhatsApp, só mandar: oi, desejo o e-book, que aí eu falo, pergunto e mando o e-book, tá bom?